Olá, boa noite a todas e todos os telespectadores que nos acompanham em mais um programa Elas por Elas. Hoje iniciamos esse programa com 3 mulheres fortes e aguerridas para conversarmos um pouco, batermos um papo sobre o enfrentamento à violência contra a mulher negra. Então, eu me chamo Lunara Moraes e estou com minha outra companheira, apresentadora Yamona Gaspar. Nesse momento, eu gostaria de convidar a companheira Joelfa Farias para fazer sua fala de apresentação. Boa noite a todas as mulheres e a todos os homens que estão nos assistindo. Eu me chamo Joelfa Farias, sou uma mulher negra, umbandista e candomblessista, assistente social, lésbica, afroempreendedora na Quitanda das Pretas e dirigente do Congá de Umbanda Quilombo do Paisé Pretinho. E também estou como coordenadora do Centro de Referência para a Mulher em Situação de Violência Francisca Trindade. Quero agradecer o convite para participar dessa live, né? E ansiosa, né, para também ouvir as minhas companheiras. Um forte axé, saravá, e que Xangô traga para a gente muito axé e força para a gente continuar na nossa luta. Axé. Muito obrigada, companheira Joelfa. Eu gostaria de convidar agora a companheira Edilane Silva para fazer sua fala de apresentação. Seu microfone, companheira. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer primeiramente por esse espaço. Eu me chamo Edilane Silva, eu sou professora de História, sou pós-graduanda do curso de História Afro-Brasileira, sou servidora pública, sou feminista negra e estou pré-candidata a vereadora na minha cidade, porque acredito na necessidade da representatividade e preciso me enxergar nesses espaços e representar as demais. Então, é isso, estamos aqui. Quero dizer mais uma vez que estou muito feliz e honrada em estar ao lado de mulheres tão incríveis como vocês, para falarmos de um assunto tão importante e tão sério que faz parte, infelizmente, da nossa realidade. Obrigada, companheira Edilane. Nesse momento, nós vamos apresentar a companheira Ivonete Carvalho, que vem lá do Rio Grande do Sul, contribuir aqui com essa conversa, com essa nossa discussão de hoje, falando sobre o enfrentamento à violência contra a mulher negra. Então, todo seu esse espaço, Ivonete. Boa noite, companheiras e companheiros que estão nos assistindo. É uma satisfação estar aqui com vocês para esse diálogo tão importante, né, que é discutir a violência contra as mulheres negras. Nós, mulheres negras que estamos na base da pirâmide social, né, sabemos muito bem o que é sofrer esta violência e lutar e resistir contra toda e qualquer forma de discriminação e preconceito, né? Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, sou comissária de polícia, já estou quase me aposentando, estou num departamento de prevenção e de proteção a grupos vulneráveis da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul, mas sou uma militante há muito tempo, né, na luta de combate ao racismo, feminista, e estive já contribuindo aí com o nosso governo Lula e governo Dilma a nível nacional, à frente da Secretaria de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais, da CEPIR, e estou aqui para contribuir com vocês e muito grata por esse convite. Muito obrigada, companheira Ivonete. Boa noite, gente. Boa noite. Desculpa pela demora, tive um probleminha aqui em casa com a internet. Eu sou a Yamona, apresentadora do Elas por Elas. Queria agradecer a presença de todas as mulheres aqui, que estão aqui hoje para contribuir com a gente
nessa quarta-feira para a gente conversar um pouco sobre violência contra as mulheres. Eu estava aqui acompanhando a apresentação de cada uma de vocês e eu tenho certeza que vai ser um papo bem produtivo. Lunara, pode dar prosseguimento aí, amiga. Obrigada, Yamona. Fazendo uma rápida introdução sobre a nossa conversa, logo depois direcionaremos a pergunta à companheira Joelfa de Xangô. Pesquisas apontam que 64% das mulheres assassinadas no Brasil são mulheres negras. E das 2.400.000 mulheres que sofrem de violência, que sofreram de violência doméstica em 2013, 1,5 milhões são mulheres negras. E apesar da Lei Maria da Penha vir contribuir com essas mulheres, as mulheres negras continuam sendo assassinadas sem proteção do Estado e também sem a proteção de movimentos de mulheres. Então, companheiras, onde foi que a gente errou? Como que nos últimos 10 anos foi possível que o assassinato de mulheres negras aumentasse em 54%? Então, nós vamos direcionar a próxima pergunta, a primeira pergunta à companheira Joelfa, pedindo que ela fale um pouco sobre as mulheres negras serem as maiores vítimas de violência doméstica. Por que se dá esse dado? Como que você vê isso? Seu microfone está desligado. Mais uma vez, boa noite. A gente já sabe que em todas as políticas que se for falar, que se for trabalhar, que se for desenvolver projeto, a primeira coisa que tem que se pensar, os profissionais têm que se pensar e fazer é o recorte racial. Eu respeito muito o feminismo, mas não há luta sem o feminismo negro, porque nós, mulheres negras, estamos na pirâmide em último lugar. Somos nós que estamos nas comunidades periféricas, somos nós, mulheres negras, mães de família, mães solos, somos a grande maioria das trabalhadoras rurais, somos a maioria das mulheres do campo e da floresta, assumindo o papel de pai, de mãe, de provedora do alimento. Somos nós que estamos também nas comunidades periféricas, nas comunidades tradicionais, aonde as políticas públicas não chegam. Nem de saúde, nem de educação, nem de trabalho, nem de nada. E essa pandemia ela veio mostrar isso para a gente, porque se for feito agora uma pesquisa, a grande maioria das mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, sem estarem cadastradas em nenhum programa social, somos nós, mulheres negras. Porque a grande maioria das mulheres negras são afroempreendedoras, são empreendedoras, são as mulheres que estão na rua. E aí você me pergunta por que existe esse alto índice de violência contra a mulher? Porque nós estamos nesses locais, né? E aí muitas mulheres negras, que são o sustento pilar da sua casa, elas se veem na situação de eu vou denunciar. Mas aí ela chega numa delegacia de polícia, ela é revitimizada 1000 vezes, porque pela cor, pela condição de ser mulher, quando, infelizmente, nem todos os profissionais estão preparados para atender uma mulher em situação de violência, e uma mulher em situação de violência negra, né? E aí a gente vê, mulheres negras são as que mais sofrem violência doméstica no Brasil, mas também são as que mais denunciam. E aí, quando a gente que trabalha na política, a gente se depara com o problema de ter que trabalhar a questão psicológica daquela mulher que vive situação de violência, mas a gente também precisa fortalecer ela para denunciar. E aí, quando ela se fortalece a denunciar, a gente precisa que os profissionais estejam aptos a receber. Por quê? Porque aquela mulher, quando ela vai procurar percorrer a rota crítica da violência, né, ela também se depara com racismo, ela desiste de denunciar ou de prosseguir com essa denúncia, né, por conta do racismo. São as que mais morrem,
59% das mulheres que morrem por conta do feminicídio são brancas, 54,6% são mulheres negras. É uma discrepância muito grande, é muito grande. É muito grande. E aí a gente se depara pelas experiências de trabalho mesmo, com muitas mulheres que falam, eu vou denunciar, mas eu vou para onde? Eu não consigo emprego, porque quando eu estou na fila de emprego, se tiver 3 mulheres brancas, mesmo que eu seja preparada para o trabalho, para exercer, eu sou colocada de escanteio. Então, hoje, a grande maioria das mulheres negras, elas ainda estão na situação de violência, porque falta políticas públicas para que essas mulheres consigam romper esse ciclo de violência. Porque não é só denunciar. Depois que você denuncia, tem toda uma rota para percorrer. E aí, além dessa rota que a violência doméstica traz, nós ainda temos que combater o racismo institucional, né? E por aí vai. Companheira, concluindo aqui mais uma pergunta para você e trazendo bem para essa nossa realidade do Estado, perguntar para você quais são os mecanismos de enfrentamento à violência doméstica no Estado do Piauí. Hoje, nós trabalhamos em todos os projetos, que eu posso falar um pouco também por estar dentro da Coordenadoria Estadual de Política para as Mulheres, né, porque o Centro de Referência, o Francisca Trindade, que carrega o nome de uma mulher negra, petista, que fez história, que é referência, o Centro de Referência ele está ligado à Coordenadoria Estadual de Política para as Mulheres, do Governo do Estado, e à Secretaria de Assistência Social e Cidadania, SASC. E todos os projetos que são elaborados, eles são pensados, né, e executados através do recorte racial. E aí, durante a pandemia, a gente tem muitos projetos para executar, mas todo mundo sabe que a pandemia trouxe essa travada para os nossos trabalhos, né? Só que a gente não pode parar, porque a violência triplicou. A mulher está 24 horas com o agressor, né? Muitas vezes sem contato com a família, sem contato com o vizinho. E aí nós estamos trabalhando com a campanha Ei, minha irmã, você não está sozinha, que é uma campanha, um canal de atendimento com telefone 8694330809. Esse canal de atendimento ele está disponível de 7h30 da manhã às 20 horas, de segunda a sexta, e aos sábados e domingos, ou seja, de domingo a domingo, esse canal está funcionando, recebendo denúncia de todo o estado do Piauí e orientação para que a mulher e a rede de atendimento tenham um suporte, né, para os casos de violência doméstica. Também existem os projetos para a questão da autonomia financeira, que a gente sabe que é um entrave muito grande que a mulher sofre, né, por conta da violência doméstica, que é a questão da autonomia, porque a grande maioria sofre a violência patrimonial, que muitas desconhecem esse tipo de violência, e elas acabam não tendo força para romper esse ciclo de violência. Então, trabalhar a autoestima, trabalhar a autonomia financeira também é um dos projetos cujo o governo do Estado trabalha através da Coordenadoria Estadual de Política para as Mulheres, para fortalecer a mulher em situação de violência e a mulher negra, tendo em vista que os últimos dados trazem que a maioria das mulheres empreendedoras são mulheres negras. Então, a gente foca nessa informação para também exercer um trabalho fazendo o recorte racial. Além também de outra campanha que surgiu agora, que é o Ei, minha irmã solidária. É o Ei, minha irmã porque é o nosso dialeto. Ei, minha irmã. É uma forma da gente trazer também essas mulheres para perto da gente, que é a campanha Ei, minha irmã solidária, que é de arrecadação de alimentos e produtos higiênicos para entrega às mulheres em situação de vulnerabilidade social que não estão cadastradas em nenhum programa do governo. Tem o fortalecimento das OPM, dos Organismos de Política para as Mulheres, nos municípios, para que os municípios tenham autonomia de trabalhar a questão da violência contra a mulher e que estejam fortalecidos. Então, eu acho que tudo isso que a gente está trabalhando, todo esse momento que a gente passou agora durante a pandemia, deu para a gente ver
muita questão das vulnerabilidades e fortalecer ainda mais os nossos projetos para trabalhar. Obrigada, Joelfa, pela tua fala. Eu queria até fazer um comentário sobre isso, sobre a dificuldade. As mulheres, em geral, já sofrem muita dificuldade dentro da sociedade para alcançar, principalmente para fazer denúncias. E a mulher negra, você percebe nesses locais como é bem mais complicado para ela. Assim, ultimamente eu tive passado por experiências de acompanhar amigas nesse tipo de situação, e você percebe como é algo que está institucionalizado, como não é algo que faz parte só de um debate como nós estamos fazendo aqui, é algo que nós estamos falando do que já está estruturado, né? Do que nós só estamos expondo o que já está estruturado. E isso é muito visível a olho nu para qualquer pessoa. Como você falou no início do programa, eu achei isso super importante. Existe o feminismo, existe o feminismo negro, e o feminismo negro ele é bastante atuante. E ele é muito atuante e acaba sendo mais atuante por isso, porque realmente são pautas que, se você prestar atenção, lógico que tem a pauta geral feminista da mulher, mas as pautas são bem diferentes por causa do estruturalismo mesmo, por causa desse racismo que já está institucionalizado em todos os campos da nossa sociedade, seja na farmácia do governo, seja na farmácia privada, seja no espaço de denúncia pública ou num plantão 24 horas, a gente percebe essa diferença, né? E aí eu queria agora chamar a Edilane para falar, agradecer novamente a fala da Joelfa. E eu queria te perguntar, Edilane, qual é a realidade do município de Pio Nono diante do cenário de violência contra a mulher negra atualmente? Como é que está aí na cidade? O que está acontecendo? O que você propõe para que a gente diminua, ou se o índice já está baixo, se a gente tem que trabalhar mais na educação? O que está rolando por aí? Boa noite mais uma vez a todas. Bem, antes de responder a sua pergunta, Amona, eu quero só fazer completar, digamos assim, a fala da minha colega, que falou tão bem a respeito disso. Ela ia falando sobre as questões e todas as dificuldades que a gente enfrenta, nós, enquanto mulheres negras, e eu lembrava do discurso da Sojourner Truth, quando ela vem falar, né, do discurso, e eu não sou uma mulher, porque a gente fala tanto dessa questão de mulheres, e aí muitas vezes, realmente, a sociedade como um todo, ela não entende de que mulheres se está falando, e nós sabemos o lugar que a gente está. Então, quando a gente fala no discurso dela, quando ela diz que as pessoas muitas vezes dizem que as mulheres precisam ser ajudadas a subir na carruagem, a atravessar a rua, ter sempre os melhores lugares, ela vai e diz: ninguém nunca me ajudou a atravessar a rua, ninguém nunca me ajudou a subir na carruagem, nunca me deram os melhores lugares, e eu não sou uma mulher. Então, quando nós falamos que nós, mulheres negras, ocupamos a base da pirâmide social no Brasil, nós estamos falando disso. E nós não somos mulheres, porque então estamos sempre em situação de vulnerabilidade, de muita dificuldade em relação às outras pessoas. Então, esse é um debate e uma questão que eu acho sempre importante que a gente reflita e que a sociedade como um todo possa refletir, né, como nós, mulheres negras, somos realmente tratadas no Brasil, né, e para entender toda essa questão. Como a Yamona falou, o feminismo negro, como diz Lélia Gonzalez, ele pensa um modelo alternativo de sociedade e não apenas políticas voltadas apenas para nós. Então, o feminismo negro tem essa característica realmente de lutar por um todo, né? Porque quando você quebra algumas estruturas da sociedade, claro que todos têm a ganhar com isso. E por isso que nós estamos nessa luta sempre, não podemos nunca desistir. Em relação à questão da violência da mulher negra na minha cidade, é complicado falar pelo seguinte: a minha cidade é uma cidade do interior, uma cidade muito pequena. Então, o que acontece? Nosso centro, né, de referência é Picos, é a cidade de Picos, que fica aproximadamente 200 quilômetros da cidade. Claro que na cidade existem os órgãos de atendimento, mas tudo isso acaba dificultando ainda mais
essas notificações. Porque a violência, a gente sabe que ela existe. Infelizmente, ela é real, ela está acontecendo. Só que a dificuldade, né, de acesso, muitas vezes, a questão de notificação fica muito falha. E aí, como já foi falado também, tem toda a questão toda, porque envolve toda uma estrutura. O patriarcado, ele é muito forte e muito cruel nesse sentido. Então, a mulher, como já foi falado, a mulher ela tem esse medo, muitas vezes, de prestar a denúncia. Isso pode envolver, muitas vezes, a questão econômica, como já foi falado, porque ela sabe que ela não tem como se manter, de repente, se sair daquele relacionamento, como manter os filhos, como arranjar uma forma de sobrevivência. E, como eu falei, é uma cidade do interior, é uma cidade pequena, que com isso acarreta alguns problemas. Algumas pessoas, algumas mulheres, não possuem um grau de instrução, da escolaridade muito alto, o que envolve já a questão da própria... do conhecimento mesmo. A Lei Maria da Penha é uma lei muito conhecida, de nome, só que essa lei, muitas vezes, ela é desconhecida na sua totalidade por algumas mulheres, principalmente aquelas mulheres que ficam mais na zona rural, muitas vezes, que não têm acesso a tanta informação. Então, tudo isso vai dificultando. E acabam que os dados, em relação a esses dados concretos, a gente acaba não tendo acesso aos dados reais. Então, fica muito difícil a gente dar uma noção de como é o cenário na cidade por conta dessas questões, sabe? Pela subnotificação que existe. Então, o que eu acho, em primeiro lugar? O mais importante, primeiramente, educação, sempre vai ser, em primeiro lugar, buscar formas de, cada vez mais, estar informando essas mulheres. Como já foi falado aqui, né, no projeto, pode-se criar um projeto dentro da cidade que faça com que essas mulheres entendam que elas não estão sozinhas e, principalmente, procurar também criar estruturas que possam atender essas mulheres, porque a gente não pode simplesmente dizer para elas denunciarem se você não der um subsídio para essa mulher. Ela tem que se sentir protegida, acolhida e realmente cuidada. Então, sempre uma pauta minha, eu quero estar sempre perto disso, cobrando essa questão, para que a gente possa realmente criar dentro da cidade espaços, né, e serviços profissionais totalmente capacitados para receber essas mulheres, principalmente as mulheres negras com recorte racial, que é algo muito sério, para que essas mulheres possam realmente ter um espaço para recorrer e saber que vão estar protegidas e realmente acolhidas nesse sentido. Então, é uma questão realmente que eu quero estar contribuindo bastante na minha cidade, claro, mudar, de certa forma, né, a estrutura que né, e tentar quebrar um pouco com essa cultura que a gente tem de deixar as coisas ali que estão, né, e não virem à tona. Então, esse é um desejo meu, de fortalecer nesse sentido e cuidar mais das mulheres para que tenhamos um lugar melhor para se viver. Edilane, me diz uma coisa, como é que tá com relação à representatividade feminina, negra, aí na tua cidade, com relação a pré-candidaturas? E você não precisa ficar fechado só ao seu partido. Você acha que aí você está conseguindo ver aí no seu município que está ocorrendo, que está tendo essa representatividade feminina, essa representatividade negra, essa representatividade da mulher como mulher negra, como mulher ocupando espaços públicos, ou você está, tipo assim, você acha que é uma vanguarda, assim, esse não é o nome correto, né, para usar nesse momento, sim, mas acaba sendo, quando você inicia um movimento, você está numa vanguarda. Então, eu queria saber como é que tu se sente com relação a isso aí no teu município, com a tua visão. Olha, como eu falei, Amanda, quando me propuseram esse desafio, eu aceitei de imediato, porque eu vi nisso uma oportunidade de levantar todas essas bandeiras que nós tanto defendemos e que muitas vezes são totalmente silenciadas, invisibilizadas, e não se dá tanta atenção assim. Porque, infelizmente, a representatividade feminina na minha cidade como um todo, ela ainda é muito baixa. Nesse momento, nós temos a nossa atual prefeita, uma mulher muito aguerrida, uma mulher. Então, isso para nós já foi um avanço, foi a primeira prefeita mulher da cidade, certo? E trazendo para a parte da representatividade da mulher negra, é praticamente inexistente.
se tratando de mulher negra mesmo, nós somos duas, eu e uma prima minha, né? Estou falando de mulher negra. Então, assim, é muito difícil essa questão de representatividade. É por isso que eu falo muito da importância de entrar realmente e tentar quebrar com uma série de estruturas que sempre tentaram nos barrar, porque a verdade é essa. O que eu defendo mais é que as pessoas elas comecem a ter a noção de que nós somos capazes e de que nós nunca tivemos um grande espaço, uma grande participação, não por falta de capacidade, mas por falta de espaço, de oportunidade. Então, eu acredito sim que na minha cidade necessite cada vez mais de representações. Eu sempre falo da questão do lugar de fala, que é algo muito importante, que a gente ter realmente a noção do que é o lugar de fala, de que lugar a gente está falando, certo? Então, Edilane, eu sou filha de agricultores um dono de casa, uma família muito humilde, mas que sempre me ensinou a importância da educação acima de tudo, e valores que são primordiais a uma pessoa. Então, o que acontece? Eu falo a partir do meu lugar enquanto mulher negra, enquanto moradora da zona rural, enquanto pobre. Então, é aquele tripé da Angela Davis: gênero, raça e classe. Mulher negra, pobre. Assim como eu, existem várias outras jovens em Pio Nono, na zona urbana, na zona rural, mulheres já adultas, que nunca tiveram, de repente, essa representatividade, nunca se viram representadas e com demandas e pautas também que nunca foram levantadas assim. Então, a minha decisão de estar colocando meu nome é isso, é falar a parte do meu lugar social e representar tantas outras que estão ali, que precisam ser cada vez mais representadas e defendidas. Nós temos que defender, né, a nós mesmos, dar as mãos e lutarmos por coisas que são direitos nossos, porque nós sofremos violência em todos os setores, e de sempre. Então, são questões que nós temos que bater realmente de frente e estar sempre assim, atuando. Então, esse é o meu objetivo, de estar representando cada vez mais. Espero que outras possam ver em mim um exemplo e que na próxima a gente possa ter cada vez mais mulheres negras entrando realmente na política e quebrando com essa estrutura racista e patriarcal que nós vivemos. Obrigada, Dilane. Muito obrigada por ser essa pioneira aí, né? E estar representando o nosso partido. E agora, Lunara, com você aí, amiga. Obrigada mais uma vez, Edilane. Companheira Ivonete, nós gostaríamos que você trouxesse um pouco a realidade desse mapa da violência contra a mulher negra no seu estado, no Rio Grande do Sul. E gostaria também que você falasse um pouco sobre as políticas públicas de proteção à mulher no Brasil. Você acredita que as mulheres negras ainda estão à margem dessas políticas? Sim. Bom, primeiramente dizer que eu tenho comum acordo, assino embaixo da fala tanto da Joelfa como da Edilane, porque elas trazem de fato aquilo, a nossa realidade nua e crua, né? Essa realidade que nos coloca, sim, na margem, na base da pirâmide social no Brasil, num grau de invisibilidade muito grande, e nós, por conta do racismo estrutural, somos, digamos assim, as mais impactadas, né? O segmento de mulheres negras, dentro do grau de discriminação, como foi dito já anteriormente, a gente fica eu diria que nem o chão da pirâmide, mas o porão da pirâmide social, né, no Brasil. Tal é o nosso grau de invisibilidade, né? E penso que uma das estratégias para a gente superar um pouco esse grau de vulnerabilidade é, sim, disputar esses espaços políticos, os espaços de visibilidade. Acho que as mulheres negras se encontram num momento muito interessante do ponto de vista político no Brasil, né? Nós estamos assim com um grau de visibilidade, são muitas candidatas negras em todo o Brasil, mulheres quilombola, mulheres de terreiro. Aqui mesmo nós temos, inclusive no Rio Grande do Sul, uma candidata na cidade de Pelotas a vice-prefeita, e é uma mulher de terreiro, né? A Sandra Lee. Então, acredito que também
inclusive para superar as questões de violência, de vulnerabilidade, de exclusão social das mulheres negras, nós precisamos acessar, sim, esses espaços de poder, porque nós sabemos muito bem a nossa realidade, e a partir do momento que a gente está nos espaços políticos de poder, nós teremos, sim, além de uma voz, nós teremos a caneta, né? Nós teremos poder político para fazer essas transformações. Eu acredito muito nisso e vejo isso, assim, de forma muito positiva nesse momento. Mas eu queria trazer aqui para a gente dialogar um pouco, e aí trazendo um pouco para a minha realidade aqui do Estado, as amarras que fazem com que a mulher negra tenha dificuldade de chegar até uma delegacia e denunciar o seu agressor, né? Essas amarras, elas são, sim, estão diretamente ligadas à questão social, à questão de vulnerabilidade. Esta mulher negra, ela está na base da pirâmide, como nós já dissemos aqui, e ela é a chefe da família, é essa mulher que garante a educação dos filhos, que procura manter essa família unida. E muitas vezes, e eu digo isso por experiência própria, porque trabalhei mais de 15 anos em delegacias da mulher, né? Hoje, pelo fato de estar num espaço mais de gestão da política pública, não estou numa delegacia, mas trabalhei anos e anos, e muitas vezes perguntava para essa mulher, na hora de tomar o depoimento dela, por quê? Por que a senhora, ou por que você demorou tanto para vir até uma delegacia, né? E aí o que a gente percebe? O ciclo da violência, todo o envolvimento que existe e que faz com que essa mulher vá protelando essa denúncia, né? Esta mulher primeiro pensa nos filhos, esta mulher pensa, inclusive, em proteger o seu agressor, né? Muitas vezes ela está preocupada, sim, com esse... não, quem sabe ele vai melhorar, eu vou dar mais uma chance para ele, né? Ele, na verdade, está me ajudando no auxílio financeiro da casa, do orçamento da família, e muitas vezes esta mulher negra, por estar numa situação de vulnerabilidade, por muitas vezes não ter estudado, não ter se qualificado profissionalmente, porque estava cuidando dos filhos dentro de casa, né? Esta mulher se condiciona muitas vezes a esse protelamento, digamos assim, de fazer a denúncia sobre a violência que está sofrendo. Então, isso é uma questão, sim, uma questão social, e que, por isso, necessidade de investimentos sociais, investimento de política pública. Nós temos que ter política estruturante, nós temos que ter uma rede de proteção à mulher, e aí não só as mulheres negras, mas as mulheres como um todo, para que essa mulher se sinta fortalecida, e como disse aqui a Joelfa, a partir do momento que ela registra essa ocorrência na delegacia, tem toda uma rede que tem que se movimentar para proteger essa mulher. A partir do momento que ela fez a denúncia, ela vai voltar para casa. Ela foi até a delegacia e fez uma denúncia de manhã, e à noite ou à tarde ela vai voltar para o mesmo lar onde ela denunciou o agressor. Então, a estrutura de uma casa-abrigo, de uma rede que dê essa proteção, um atendimento psicológico para essa mulher. Então, isso é fundamental para que a gente possa, para que nós possamos romper essa barreira, né, romper esse desafio que é diminuir a violência. E aí a gente pode pensar assim, mas nós estamos vivendo um momento político no Brasil muito difícil, né? Onde nós tivemos retrocessos enormes do ponto de vista das políticas públicas, um desgoverno que cada vez mais reduz o orçamento das políticas públicas na Secretaria Nacional de Mulheres, né? A política para as mulheres cada vez estão sendo mais reduzidas, e isso afeta as mulheres negras, porque é as mulheres negras que precisam das políticas públicas, né? São elas as mais vulneráveis, são elas que precisam do Estado como um todo, das políticas disponibilizadas dentro do Estado, são as mulheres negras que mais precisam do SUS, né? E a gente está vendo o que é o SUS hoje, né? Em tempos de pandemia, nós estamos vendo quem está morrendo, são as mulheres negras, é o povo preto que está morrendo por conta da crise da pandemia. Então, eu quero trazer esse contexto para dizer, sim, que a mulher negra continua, sim, numa situação de vulnerabilidade, e só vai haver mudança
se nós incidirmos em termos de proposição de políticas públicas, que as mulheres já vêm propondo há muito tempo, política pública, né? Disputar os espaços de poder e, principalmente agora que nós estamos num período de eleição, incidir nos programas de governo. Nós precisamos incidir nos programas de governos municipais, nós precisamos incidir nas campanhas, né, no programa de governo das candidatas vereadoras negras e não negras, porque não é só as candidatas negras que precisam ter essa plataforma política para as mulheres negras, é as mulheres como um todo, tá? Então, voltando um pouco para o Rio Grande do Sul, né, nós temos aqui alguns instrumentos bem interessantes, assim, por exemplo, na Polícia Militar, que é a Brigada Militar, nós temos aqui a Patrulha Maria da Penha, que é um trabalho excepcional desenvolvido no Rio Grande do Sul, é uma major que coordena esse trabalho aqui no estado, e a Patrulha Maria da Penha, ela acompanha as mulheres a partir do momento que as mulheres solicitam uma medida protetiva, né, ela fiscaliza através de inúmeras viaturas, tem um mapa das mulheres que solicitaram essa medida protetiva e ela fiscaliza para ver se realmente o agressor está cumprindo aquela medida protetiva, né? A partir do momento que ele descumpre essa medida protetiva, automaticamente a Patrulha da Maria da Penha entra em ação. Isso, então, a gente considera um mecanismo importantíssimo para proteger essa mulher. Nós temos também, não sei como é que está meu tempo, mas eu quero falar da Sala das Margaridas, que é uma ação da Polícia Civil, né, a instituição do qual eu faço parte, e essa Sala das Margaridas, ela foi instituída justamente dentro das delegacias, são uma sala especializada, com atendimento humanizado, para que essa mulher, né, que sofreu a violência, ela chegue na delegacia e ela tenha um atendimento diferenciado, né? Ela seja acolhida nesse momento tão difícil da vida dela, que ela foi encorajada a ir até uma delegacia. Então, a Sala das Margaridas é uma ação muito interessante, muito especial, e que tem feito esse atendimento para as mulheres aqui em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente tem algumas ações, assim, que eu vejo que como é fortalecer a rede de proteção. Se nós fortalecermos as redes de proteção dos estados, né, de proteção à mulher, esta mulher ela terá condições de superar esse momento tão difícil de violência que ela está sofrendo, né? Ela terá no estado um braço amigo, parceiro, para que ela de fato possa romper com esse ciclo da violência, porque vocês sabem, né, e é de conhecimento da maioria das mulheres que militam na questão do feminismo, de que o agressor ele exerce um poder psicológico muito forte com essa mulher. Esse agressor, para fazer com que a mulher não vá denunciar, ele ameaça os filhos, ele ameaça botar fogo na casa, né? Ele faz inúmeras ameaças e faz com que essa mulher acabe protelando essa denúncia, não indo até a delegacia, não se encorajando para ir até a delegacia. Então, eu particularmente penso que para combater a violência, precisa de uma mobilização de toda a sociedade. A violência contra a mulher não é um problema só da mulher, não é um problema intrafamiliar, é um problema de toda a sociedade. E nós precisamos nos mobilizar para isso, né? Então, quero deixar assim, no momento que a gente está, num momento político tão importante como esse, em que nós vamos decidir nos próximos meses o futuro das nossas cidades, né? Que vamos eleger esses quadros políticos para estarem à frente dos processos políticos nos municípios, é muito importante que haja esse comprometimento público sobre a luta das mulheres, né? Quais são os programas que estão lá para as mulheres como um todo e fazendo um destaque para as mulheres negras por conta de tudo que a gente já tem falado, na questão da vulnerabilidade, da exclusão, né? Ela é a última da fila, né? Os fundos partidários. Nós temos que discutir recurso para as candidaturas negras, né? Nós já temos aí por lei,
né? 30% do fundo partidário é para as mulheres, e nós temos que discutir uma fatia desse fundo partidário também para as mulheres negras. Hoje nós fizemos parte do Fórum Nacional de Mulheres Negras do PT, faço parte dessa coordenação do fórum, e a gente tem debatido profundamente esses pontos, né? Por entender que é necessário, sim, não basta nós, enquanto instituição partidária, assumir politicamente a importância de eleger mulheres negras, se nós não tivermos investimento nas campanhas para que essas mulheres tenham condições de se eleger. E estar lá com a sua voz, fazendo essa transformação, incidindo para que mais mulheres possam estar nesses lugares e que mulheres possam romper com esse ciclo da violência, porque é alarmante no nosso país, principalmente nesse momento de pandemia, a questão da violência contra as mulheres, né? E somente as mulheres à frente desse processo, somente as mulheres tomando a frente, como já estamos há muito tempo, enquanto movimento social, né? A luta das mulheres é exemplar no Brasil. Então, penso que esse é um momento bastante rico, assim, para a gente continuar fazendo essa reflexão com vocês aqui. Obrigada. Obrigada a você, Ivonete. Bom, a minha próxima pergunta seria ainda para você, mas é muito do que você vem falando. Mas caso você queira acrescentar na sua fala medidas emergenciais que podem ser instaladas tanto dentro do seu estado, Rio Grande do Sul, quanto no Piauí e no Brasil como um todo. Medidas emergenciais para enfrentamento à violência. Sim. Penso que as medidas emergenciais passam muito pela fala da Joelfa, né, que falou de várias ações que o governo do Piauí vem desenvolvendo na questão do enfrentamento, né, à violência contra as mulheres, e acredito que seja este o caminho, um plano municipal, planos estaduais de enfrentamento à violência, né, com investimentos públicos para isso, né, com recorte no orçamento, porque a gente tem ouvido muitas falas, né, no Brasil todo, mas a gente precisa de investimento. E, para mim, política pública, como gestora que sou, acredito que política pública só sai do papel se tiver vontade política e investimento, né? Então, é disputa no orçamento mesmo para que nós tenhamos ações preventivas. Nós precisamos investir em prevenção à violência. A prevenção e educação, como já foi falado aqui anteriormente, a educação à violência começa lá na sala de aula, nas séries iniciais, né? Nós temos que trabalhar a Lei Maria da Penha nas escolas, nós temos que trabalhar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nas escolas, né? Então, hoje existe ainda todas umas barreiras que a gente precisa enfrentar do ponto de vista nacional, né, de alguns estereótipos ou algumas confusões do ponto de vista conceitual, né, da importância de trabalhar esse sistema nas escolas, mas nós precisamos avançar nisso. Então, na minha concepção, de forma emergencial, são planos municipais, principalmente municipal, porque é lá na cidade, é aqui na cidade que a vida acontece, é aqui dentro de casa que o direito dessas mulheres estão sendo violados. Então, é investimento, sim, em políticas públicas e fortalecimento da rede, né? Fortalecimento da rede passa por isso, por apoiar essas instituições, por colocar como prioridade dentro da gestão, né? Então, o gestor municipal tem que desenvolver esse papel. E o controle social, né, gente? Para finalizar, eu penso que eu, como sou uma militante ativista do movimento social há muitos anos, eu acredito muito na força do movimento social. O controle social, através dos conselhos de direitos, através dos fóruns, né? Os fóruns estaduais do direito de defesa das mulheres, os conselhos estaduais dos direitos da mulher, né? Esses espaços são espaços estratégicos para a gente fiscalizar e fazer com que as políticas públicas aconteçam de fato, né? Então, um pouco isso assim que eu queria deixar aqui para vocês.
e dizer que eu poderia estar falando aqui vários números, né, estatística, mas eu já fui muito contemplada aí na fala das duas companheiras que me antecederam, e a fala de vocês também, trazendo esse quadro da questão da violência nacional, né, e dizer que nós precisamos fazer essa mudança, fazer essas transformações de fato e de direito, e ela só acontece se a gente atuar coletivamente, fazendo isso que a gente está fazendo, trocando experiências, se mobilizando, né, botando a cara para bater, digamos, em processo eleitoral agora, disputando espaço de poder, né, nós precisamos de mais mulheres na política, quanto mais mulheres na política, mais política pública para as mulheres, né, essa transformação social ela vai acontecer. Então, desejar um bom evento para vocês aqui, um bom debate, e obrigado pela oportunidade. Gente, a gente está chegando ao fim, agradecer, né? Um bate-papo muito produtivo que a gente teve, a gente está acabando o nosso tempo, mas agora fica aberto para as considerações finais, né? Logo, agradecer mais uma vez a presença de todas, a contribuição de todas, é de extrema importância e é de imenso orgulho recebê-las, conversar com vocês, perguntar, agregar, que todo esse papo, toda essa conversa foi muito produtiva, eu tenho certeza, não só para mim, mas para todo mundo que está participando do programa e que vai ver o programa nos dias que vem em subsequência. E agora vou deixar a palavra com a Joelfa. A gente só tem 2 minutinhos para cada uma por considerações finais. E é isso. Muito obrigada a todas mais uma vez. E a luta continua, companheiras. Bom, eu quero só falar da minha alegria, mais uma vez, porque é tão bom quando nós, mulheres negras, escutamos outras mulheres negras tão empoderadas falando sobre nós, porque ninguém melhor para falar de nós do que nós mesmas, das dores, das alegrias e da conquista. Né? Quando uma mulher sobe, uma mulher negra sobe, ela puxa a outra. E eu acho que essa questão da conquista, das mulheres estar dando a cara a tapa, né? Das mulheres negras irem buscar os seus espaços de poder na política, onde ela quiser estar, isso me fortalece, isso me deixa muito feliz, isso me diz todo o tempo aqui no pé do ouvido que o que minhas ancestrais, né, e o que nós que estamos nesse momento estamos trabalhando, fazendo, seja através de live, seja através da sociedade civil, seja nos locais de gestão onde nós estamos ocupando, que a gente está fazendo um bom trabalho. Porque essa geração que está vindo aí na frente da gente está tão empoderada quanto a gente, e assim vai, e aí a gente não vai perdendo a nossa história, que também é muito de oralidade e de força. A Ivonete, eu fiquei... Parece que a gente já se conhece. Eu quero só te falar do prazer que é poder estar ocupando aqui esse espaço junto com você. E a Edilane Silva, menina, se eu pudesse, eu ia para Pio Nono, né, te ajudar nessa campanha, mas vou ajudar daqui. Eu fico muito feliz quando uma mulher negra, jovem, né, que vem do campo, da floresta, né, toma essa rédea e vai para a luta. O que eu quero finalizar é, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, porque a gente está na base, né? Mesmo que negativamente apontada como a última da pirâmide, ainda assim nós, mulheres negras, somos a base. Então, somos nós que movimentamos. Né? E a gente está se movimentando, saindo da zona, muitas vezes da zona de conflito, da zona de conforto, para poder ocupar os lugares que são nossos, de fato e de direito. Né? Quero agradecer mais uma vez o Elas por Elas pelo convite e falar da imensa felicidade de estar com vocês. E quero só fortalecer mais uma vez o número do Centro de Referência, né? O Ei Minha Irmã, campanha Minha Irmã, você não está sozinha, DDD 86-9433-0809. Um beijo, muito axé, né? E ei, minha irmã, você não está sozinha. Muito obrigada, companheira Joelfa. Nós abrimos esse espaço agora para você, companheira Edilane, fazer suas considerações finais. Gente, eu quero agradecer imensamente ao programa Elas por Elas pelo convite,
Quero dizer que já vim acompanhando há algum tempo, estou achando perfeito esse trabalho, quero parabenizar vocês por esse trabalho que está sendo desenvolvido. Estou muito feliz porque é sempre uma alegria estar tendo essa oportunidade de fala, que era sempre algo que eu sempre quis, tentava, só que não conseguia, parece que ninguém me ouvia realmente. Então, é muito gratificante para mim estar tendo esse espaço. Então, quero agradecer imensamente. Dizer do tamanho da honra, do privilégio que é estar com essas grandes mulheres, né? Então, para mim, é um privilégio muito grande. Fiquei atenta à fala das duas, e com certeza é muito enriquecedor para mim. Então, aprendi muito com vocês nessa noite. Quero agradecer demais, imensamente, a toda a contribuição que vocês deram. Eu quero dizer que estou nessa luta porque, como a companheira acabou de falar, é necessário que nós tomemos espaço e que realmente coloquemos nossa cara a tapa para isso, porque toda essa estrutura de opressão que nos oprime, ela foi condensada durante séculos. Então, para que a gente quebre essa estrutura, vai levar muito tempo também. Então, para isso, é preciso muita luta, muita coragem para que a gente consiga desconstruir dia após dia tudo isso que nos oprime. Eu ia finalizar com essa frase da Angela Davis, que é uma frase que eu realmente levo comigo, né, que é uma bandeira realmente, que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Isso mostra como nós estamos em sintonia, né, e a importância que nós temos realmente de estarmos assim em sintonia, conectadas e nos fortalecendo. Então, mais uma vez, obrigada a todas. Né, um grande abraço, estou muito feliz. Muito obrigada. Obrigada, Adilane. Companheira Ivonete Carvalho, pode fazer suas considerações finais. É uma honra, né, ter estado aqui com vocês. Foi uma live rápida e muito objetiva, adorei. Porque ultimamente as lives têm se estendido, e eu achei essa muito dinâmica. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade de a gente estar aqui conversando. Eu quero só, para finalizar, dizer que a gente tem uma força-tarefa de combate ao feminicídio aqui no Rio Grande do Sul, que foi instalada aqui na Assembleia Estadual do Rio Grande do Sul, e elas têm mulheres petistas, mulheres negras à frente desse processo, né? E essa força-tarefa ela tem assim alavancado uma discussão de toda a rede de proteção às mulheres, então não poderia deixar de registrar. Dizer que nós temos uma secretária estadual de política para as mulheres negra, uma jovem negra, que está muito combativa aqui, tem feito um trabalho maravilhoso, e com certeza vai estar contribuindo muito aí nesse debate mais nacional. E dizer para essas lindas, maravilhosas que eu conheci hoje, que eu adorei estar aqui com vocês, acredito muito na força das mulheres, na garra, na persistência, na nossa luta, nossos passos vêm de longe, nós temos que continuar sempre honrando aquelas que vieram antes de nós, né? Nós, e principalmente as mulheres negras, que ajudaram a construir a riqueza desse país, né? Nós, se hoje somos um país próspero, também é graças às mulheres negras, a grande contribuição das mulheres negras, que inclusive amamentaram os filhos desse país, né? Foram amas de leite desde o período escravocrata, né? Então, é muito importante que nós possamos ter essa força renovada. Eu acredito muito na força das mulheres. Nós temos um próximo período eleitoral agora, e daqui a 2 anos nós temos um outro período eleitoral, e eu acredito que as mulheres vão fazer a diferença. Nós precisamos continuar fortes, unidas, unificadas, para fazer essas transformações sociais. Então, desejar uma boa luta para todas, um grande axé, e estamos juntas. Muito obrigada, boa noite a todas. O Nara está aí ainda? Oi, estou. Só mais uma vez agradecer a Joelfa, a Ivonete, a Edilane, por aceitarem o nosso convite, por estarem aqui fazendo esse debate tão bonito e tão objetivo também,
como bem falou a companheira Ivonete, dizer que nós estamos aqui todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas da noite, online no YouTube e também no Facebook, fazendo nossa transmissão ao vivo com o programa Elas por Elas. Então, pedir que vocês nos acompanhem também, tanto as meninas que estão aqui, caso não nos sigam ainda, nas redes sociais, no Instagram e Facebook, Mulheres PT Piauí, e a todos os telespectadores também que não nos acompanham ainda, sigam a gente. Uma boa noite, muito obrigada, meninas. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima quarta. Boa noite. Tchau, tchau. Tudo de bom.